Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, declaro aberta a sessão solene de tomada de posse do reitor eleito, professor doutor António Augusto Fontainhas Fernandes. Vai usar da palavra o reitor, professor doutor Carlos Alberto Sequeira. Sua Excelência, Sr. Ministro da Educação e Ciência, em representação de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Sr. Reitor eleito da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Sr. Presidente da Associação Académica da UTAD, Excelência Reverendíssima Sr. Bispo de Vila Real, Sr. Reitor Honorário, Srs. Presidentes das Escolas da UTAD e Diretores dos Centros de Investigação, Sra. Provedora do Estudante, Sra. Administradora dos Serviços de Ação Social, Srs. Deputados da Assembleia da República, Srs. Reitores, Vice-Reitores e Pró-Reitores das Universidades Portuguesas e Estrangeiras, Srs. Presidentes dos Institutos Politécnicos, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sra. Representante da Ordem dos Médicos Veterinários, Sr. Representante da Ordem dos Biólogos, Sr. Representante da Embaixada de Angola, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, digníssimas autoridades judiciais, civis, militares, autárquicas e académicas, Srs. Membros do Conselho Académico, Srs. Diretores de Departamento, Srs. Diretores de Serviços da UTAD, prezados trabalhadores docentes e não docentes, estimados alunos, Srs. Representantes da Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Toma hoje posse, perante o Conselho Geral, o novo reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Associam-se nesta cerimónia pública e solene toda a nossa academia e uma vasta representação das células que constituem uma sociedade organizada e que aqui vêm demonstrar que reconhecem na liberdade de busca e de criação das universidades, soluções para desafios inimagináveis há apenas uma década. A explícita adesão a esta sessão solene não pode deixar de significar o reconhecimento de que a humanidade depende do desenvolvimento cultural, científico e tecnológico emergente dos centros de cultura, do conhecimento e da investigação em que se constituíram as universidades. O reconhecimento de que disseminar conhecimento entre as gerações mais novas implica também que as universidades sirvam a sociedade no seu todo e que o futuro cultural, social e económico da sociedade requer, em particular, um investimento considerável na educação contínua. O reconhecimento que as universidades devem educar as futuras gerações sem uma visão excessivamente antropocêntrica, mas em consonância com um meio natural de recursos limitados e respeitando a essência da própria vida. Não pode ainda deixar de significar o reconhecimento de princípios fundamentais. A universidade é uma instituição autónoma no seio das sociedades, ainda que organizadas de forma diferente, devido à geografia e à herança cultural. A universidade produz, analisa, avalia e distribui cultura com investigação e ensino independentes. O ensino e a investigação nas universidades devem ser inseparáveis, acompanhando as solicitações da sociedade e os avanços do conhecimento científico. A autonomia na investigação e no ensino é o princípio fundamental da vida universitária, e os governos e as universidades devem assegurar este requisito fundamental, imune à intolerância e sempre aberto ao diálogo. A universidade é a salvaguarda da tradição humanista europeia e a sua preocupação constante é a obtenção de conhecimento universal. Para cumprir a sua vocação transcende barreiras geográficas e políticas e afirma a necessidade vital de diferentes culturas se influenciarem mutuamente. Foram estes os princípios que nortearam um plano plurianual,
com a reflexão crítica das humanidades e das ciências sociais, na ligação com a sociedade e na difusão do saber para completar o espaço universitário, um campus onde todas as disciplinas se encontram e se renovam pela ciência e pela educação, imunes a compartimentações organizativas, em liberdade e abertos ao mundo, pois sempre foi assim quando sobressaímos. Do Eclesiastes, todas as coisas têm o seu tempo, ou, sob forma poética de Ricardo Reis, cada coisa a seu tempo tem seu tempo. E ao iniciarmos hoje um novo ciclo, não podem as imensas pressões financeiras dilapidar todo um património académico e de serviço público dos últimos anos. De um Instituto Politécnico, temos hoje uma universidade que se foi consolidando na diversidade do conhecimento e que é incontornável no ensino, na investigação, na criação de valor, na coesão do território. As mesmas premissas estão subjacentes ao programa de ação unanimemente sufragado e que hoje se inicia, e é garante da sustentabilidade de uma universidade que tem dado provas. Senhor Ministro, agradece a esta Academia a presença de Vossa Excelência, sinal inequívoco do reconhecimento e de apoio nestes 40 anos de ensino superior em Vila Real. Mas não me alongarei mais, pois, repeti há pouco, cada coisa a seu tempo tem seu tempo. E ano após ano, a consolidação da Universidade espelha-se nos planos e relatórios de atividades, nos relatórios de gestão e contas, na celebração e revisitação da Academia no Dia da Universidade, na abertura dos anos académicos, nos doutoramentos, os honoris causa. E a UTAD prospectiva-se hoje com uma investigação organizada e em breve interagindo com o Parque de Ciência e Tecnologia, com contas certas e equilibradas, com projetos de modernização administrativa, com uma academia unida e um Conselho Geral que gera consensos. Magnífico reitor, professor Fontinhas Fernandes, com a lealdade da nossa academia, estou bem certo que o programa quadrienal consolidará o TAD, dando continuidade também a iniciativas que soube conduzir noutras funções. Senhores Ministros, caros colegas, permitam-me concluir com um agradecimento sensibilizado. Tivemos o privilégio de integrar uma academia, privando com docentes e não docentes, e com estudantes que, dos mais humildes aos mais qualificados, foram essenciais para fazer vingar esta universidade. Nem sempre estivemos de acordo, mas creiam-me ter sido sempre límpido no propósito. Para o nosso magnífico reitor, professor Fontinhas Fernandes, complementaria os agradecimentos pessoais e institucionais pelo exemplar espírito de missão, com a esperança dos maiores sucessos. Pelo seu percurso, estou convicto que os conseguirá, com sacrifícios pessoais, é certo, mas com a coragem necessária e como há tempos foi lembrado nesta aula magna por Marçal Grilo, tendo bem presente que até a nossa maior epopeia termina em Os Lusíadas com a palavra inveja. Quanto a outros, escrevia Karl Popper, e não será talvez este medo da mudança que os torna tão totalmente incapazes de reagir racionalmente às críticas e que torna os outros tão receptivos aos seus ensinamentos? Magnífico reitor, neste meu último ato público, um abraço fraterno e solidário de toda a Academia. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Presidente do Conselho Geral, Dr. José da Silva Peneda. Senhor Ministro da Educação e Ciência, em representação também de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Senhor Professor
e reitor cessante, Dr. Carlos Alberto Sequeira, magnífico reitor, professor Dr. António Fontinhas Fernandes, excelentíssima e reverendíssima Bispo de Vila Real, senhores vice-reitores, senhores pró-reitores, senhor Presidente da Associação Académica, senhores membros do Conselho Geral, senhores presidentes de câmaras municipais, senhores representantes de universidades, uma saúde especial para a senhora vice-reitora da Universidade de Vigo, senhores professores, senhores funcionários e alunos, minhas senhoras e meus senhores. Professor Dr. António Fontinhas Fernandes, eleito em 5 de julho por voto unânime do Conselho Geral, será daqui a momentos o novo reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em nome do Conselho Geral desta Universidade e de mim próprio, felicito o novo reitor pela expressão da votação obtida e quero formar votos para que muitos sucessos venham a acontecer nas funções de alta responsabilidade em que vai ser investido. Ao senhor reitor cessante, professor Carlos Alberto Sequeira, quero agradecer toda a colaboração prestada ao Conselho Geral, bem como todas as atenções pessoais com que me distinguiu. A decisão que o reitor cessante tomou de procurar antecipar o termo do seu mandato com o objetivo de fazer coincidir os mandatos do Conselho Geral e da nova equipa reitoral revelou um alto sentido de cooperação institucional que, nesta ocasião, entendo dever agradecer e sublinhar. Saúdo também os nossos novos vice-reitores, professor João Coutinho, António Silva e Artur Cristóvão, e os pró-reitores, professores Amadeu Borges, Alexandre Esteves, José Luís Mourão e Alberto Batista, que passam a integrar a nova equipa, bem como a nova administradora da Universidade, doutora Elsa Justino. Cumprimento o Presidente da Associação Académica, que espero continue a participar, juntamente com os seus colegas, de forma ativa e com sentido construtivo nas reuniões do Conselho Geral. O novo reitor tem uma experiência acumulada que dá garantias de poder exercer um mandato muito profícuo para a vida da UTAD. O professor Fontinhas Fernandes é professor catedrático desde 2006 e conhece de forma profunda a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pois aí fez toda a sua carreira académica e sempre com altas classificações. O reitor, hoje empossado, acumula também uma vasta experiência no domínio da gestão pedagógica. A este respeito, salienta a sua participação na direção do curso de Engenharia do Ambiente e na elaboração de planos curriculares de mestrados, de formação contínua e de formação profissional. Teve ainda papel relevante na supervisão pedagógica e científica, no acompanhamento de projetos de mestrados e doutoramentos, em projetos de investigação e desenvolvimento e em atividades de consultoria científica, bem como na publicação de inúmeros artigos e publicações. Organizou múltiplas reuniões científicas, participou em júris de provas académicas e de pareceres técnicos. É membro de associações científicas e profissionais e tem recebido vários prémios como reconhecimento da atividade desenvolvida. No que respeita à gestão universitária, o professor Fontinhas Fernandes já desempenhou o cargo de pró-reitor, coordenador de departamento, coordenador de licenciaturas e exerceu ainda as funções de secretário da Comissão Permanente do Conselho Científico, para além de membro do Conselho Geral da Universidade. Sr. Ministro, magnífico reitor, senhoras e senhores, uma instituição que se vira para si mesmo e perde o sentido do que se passa no exterior, acaba sempre por definhar e morrer. Nas circunstâncias do nosso tempo, perceber o que se passa no meio envolvente para tentar antecipar os problemas, necessidades e oportunidades é condição indispensável de sobrevivência de qualquer instituição e, por maioria de razão, de uma universidade. O enquadramento geral do nosso tempo é muito exigente. Desde logo de natureza financeira, porque há que fazer mais e com acrescida qualidade, mas com menos dinheiro proveniente do Estado, o que obriga a uma constante preocupação com a procura de fontes de financiamento alternativas. Associada a esta preocupação, ter-se-á de ser extremamente cuidadoso e rigoroso no controle de toda a atividade de planeamento, de gestão
e de desenvolvimento organizativo. Um outro fator que condiciona em larga medida a vida do OUTAD e que não pode ser ignorado é o facto desta universidade se localizar no interior e numa zona de muito baixa densidade populacional. Estas são algumas das facetas que nos amarram a uma realidade com que forçosamente todos nós teremos de conviver, professores, alunos, funcionários e dirigentes. Por isso, parece ser avisado que se desenvolva uma estratégia de interação com outras instituições, sejam elas outras universidades, departamentos oficiais, empresas ou autarquias. E como bem tem referido o novo reitor, seguindo uma metodologia que recusa modelos uniformes, mas antes preferindo o que ele chama de método de geometria variável, por ser o mais flexível e o que permite adaptar os objetivos da cooperação com as circunstâncias do momento. A história mostra que os grandes avanços dão sempre quando funciona bem a interação entre os homens. Nenhum homem, nem instituição são ilhas isoladas. Cada vez mais os problemas, para serem percebidos e resolvidos, precisam da mobilização, do empenho e de conjugação de diferentes protagonistas que representem diferentes áreas de saber ou instituições com características distintas. Nunca em nenhuma outra época da história se tornou tão necessária esta visão de modernidade que nos obriga a estar despertos para tudo o que se passa à nossa volta, saber distinguir o importante do acessório e escolher os parceiros adequados. O professor Fontanhas Fernandes apresentou um programa de candidatura muito bem estruturado, através do qual torna muito claro a sua visão sobre as agendas estratégicas que pretende prosseguir no que respeita aos domínios do ensino e formação, da ciência e tecnologia, do desenvolvimento económico e social e da organização, gestão e sustentabilidade. Esta visão estratégica foi desenvolvida e debatida com a participação do ainda candidato numa audição pública muito concorrida que teve lugar no dia 4 de julho passado, nesta mesma aula magna. Prova de que essa visão é partilhada pelos membros do Conselho Geral foi a expressiva votação obtida, através da qual, e de modo formalmente expresso, todos os membros do Conselho, sem exceção, se associaram à proposta apresentada. Por isso, Sr. Reitor, penso que estão à partida reunidas as condições adequadas para a equipa que Vossa Excelência vai dirigir possa concretizar o ambicioso programa que em devido tempo apresentou a toda a Academia. Por indicação do Conselho Geral, foi elaborado um primeiro relatório de diagnóstico interno da Universidade, trabalho coordenado pelo professor João Rebelo, a quem quero agradecer o excelente trabalho desenvolvido. Estes agradecimentos são extensivos aos membros dos diferentes grupos de trabalho que estiveram na base da produção daquele documento, que se revelou especialmente útil para os membros cooptados, que naturalmente ainda não tiveram tempo para dominar todas as vertentes da complexa realidade que é esta universidade. O Conselho Geral fica a aguardar com expectativa a apresentação do plano estratégico da Universidade, que terá de ser aprovado por aquele Conselho. Sobre este ponto, e desde já, quero manifestar a total disponibilidade dos membros cooptados e de mim próprio para participar na análise e discussão desse documento. Penso que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não pode ser percepcionada como mais uma universidade. A OUTAD, na minha opinião, tem condições para se afirmar na base de uma identidade própria que lhe é conferida pela história que já tem, pela geografia que a envolve e pelas carreiras profissionais e académicas dos alunos que por aqui já passaram. Essa individualidade da OUTAD não se pode decretar nem comprar. Ela só se considerará através do esforço persistente e coordenado de todos os que aqui exercem a sua atividade. Para que esse esforço seja rentabilizado, só haverá vantagem a evitar a conflitualidade sem sentido e canalizar as energias para que as análises e discussões desaguem em compromissos que entusiasmem os que neles participam. O novo tempo é um tempo de busca de compromisso a todos os níveis, mas eu não vejo esta vaga nem como uma mera questão de modernidade ou de circunstância. A busca de compromissos dentro das instituições e entre as instituições coloca-se, sobretudo nos tempos de hoje, como uma questão de sobrevivência. Muito obrigado.
Segue-se a cerimónia de investidura do reitor eleito, professor Dr. António Augusto Fontainhas Fernandes. A posse é conferida pelo Presidente do Conselho Geral, Dr. José da Silva Peneda. O reitor cessante procederá à imposição das insígnias. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
A sessão solene irá prosseguir com a cerimónia de investidura dos vice-reitores, pró-reitores e administradora. A posse é conferida pelo reitor, professor Dr. António Augusto Fontainhas Fernandes. Como vice-reitor, professor Dr. João Coutinho Mendes. E afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Como vice-reitor, professor Dr. António José Rocha Martins da Silva. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Como pró-reitora, professora doutora Alexandra Sofia Miguel Fidalgo Esteves. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Como pró-reitor, professor Dr. José Luís Teixeira de Abreu Medeiros Mourão. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Como pró-reitor, professor Dr. Alberto Moreira Batista. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Como pró-reitor, professor doutor Amadeu Duarte da Silva Borges. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Como administradora, a doutora Elsa Rocha de Sousa Justino. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
A sessão solene irá prosseguir com a intervenção do Presidente da Associação Académica da UTAD, Sérgio Martinho. Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação e Ciência, Professor Dr. Nuno Crato, magnífico Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Professor Dr. Fontainhas Fernandes, Sr. Reitor cessante, Professor Dr. Carlos Sequeira, Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Presidentes das Câmaras Municipais da região, Excelentíssimos Vice e Pró-Reitores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia da República, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Assembleias Municipais, Excelentíssimos Senhores Reitores das Universidades Portuguesas e Estrangeiras, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Institutos Politécnicos, Sr. Reitor Honorário, Excelentíssima Administradora do Serviço de Ação Social, Excelentíssimos Membros do Conselho Geral, Excelentíssimos Membros do Conselho Académico, Excelentíssimo Provedor do Estudante, Excelentíssimos Presidentes das Escolas, Diretores dos Departamentos, Excelentíssimos Presidentes das Assembleias de Escola, Excelentíssimos Presidentes dos Pedagógicos, Excelentíssimos Diretores de Curso, Excelentíssimos Comandantes e Representantes das estruturas policiais, militares, religiosas e demais autoridades civis, Excelentíssimo Presidente da Assembleia da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Excelentíssimos Presidentes dos Núcleos dos Cursos da UTAD, Excelentíssimos Representantes da Comunicação Social, estimados funcionários, alunos e docentes. Caros presentes, estas palavras iniciais surgem como agradecimento ao professor Dr. Carlos Sequeira, mas também a toda a equipa que o acompanhou nesta caminhada. O nosso muito obrigado por parte dos alunos, por em todos os momentos e em circunstâncias termos sido ouvidos, alertados e aconselhados e sempre tidos em conta em prol desta muito nobre academia. Assim, um enorme bem-aja. Caros amigos, hoje é um dia em que se assume o inadiável desafio de recolocar a Universidade numa nova trajetória. Trajetória essa que, a partir deste momento, ganha outros contornos, ganha outra importância. Até aqui foram feitas exposições de opiniões, de ideias, de querer fazer mais e melhor. Mas este é o momento que toda a Academia anseia que seja o ponto de partida para que a instituição venha a estar a um nível bem acima daquele que nos temos habituado. É necessário fazê-lo com calma e com os pés bem assentes na terra, mas principalmente com prioridades, objetivos e metas bem definidas. É necessário que os principais intervenientes, os que hoje aqui connosco assumiram este papel tão importante, compromisso, sejam a imagem do que desejamos ser a UTAD amanhã, dentro e fora de portas. Para isso, como já fizemos questão de o transmitir, defendemos rapidamente se promovam as reformas necessárias de forma eficiente, consciente e eficaz. No entanto, toda a Academia deve estar envolvida. Só assim e com uma boa cooperação e articulação atingiremos o sucesso desejado. As nossas áreas identitárias, onde muitas vezes conseguimos atingir a excelência, devem ser uma aposta, mas não só. Uma reorganização de serviços, assim como um aumento na qualidade de ensino, entre outras, devem ser sempre prioridade. Só deste modo, os cerca de 7.300 alunos dispersos pelos diferentes cursos e pelos diversos graus académicos poderão, dia após dia, sentirem cada vez mais proximidade daquela que é a sua casa de formação. Todos eles estão cientes das suas responsabilidades. Todos eles, estou certo, que diariamente contribuirão para este que queremos que seja o caminho certo. Emprego, empreendedorismo, conhecimento, inovação, investigação, são alguns meios que certamente contribuirão para que a UTAD continue a ser claramente o motor de desenvolvimento desta região.
poderão contribuir para que, de forma dinâmica e com a qualidade desejada, esta região, que por vezes parece desertificada e cai no esquecimento, fique na memória de todos pelo seu crescimento, pelo seu querer e saber fazer cada vez melhor. Mas, para tudo isto, é necessário investir. E aí temos de perceber que o investimento no ensino superior nunca deve ser posto em causa. Como referi anteriormente, este investimento leva-nos a um crescimento económico e social bem necessário para as regiões do interior, mas principalmente para todo o país. Muitos dos colegas, maioritariamente deslocados, lutam diariamente para sobreviverem no ensino superior. E apesar de algumas melhorias verificadas durante este último ano a nível nacional nos serviços de ação social, este continua a ser insuficiente, deficitário e, por vezes, ineficaz. O motivo de mudança é o facto de as propinas não poderem continuar a ser a principal fonte de receita. É necessário reinventar e reaproveitar novas formas de obter a sustentabilidade necessária, apostando e criando condições para que a academia possa arriscar e atrair o meio empresarial para existir uma maior proximidade entre a universidade e o meio empresarial. Hoje, e já a terminar a minha intervenção, não podei de salientar o sinal positivo que recebemos recentemente com a nomeação do novo Secretário de Estado do Ensino Superior, de quem esperamos uma maior abertura para dialogar, apresentar propostas e alternativas, mais atenção, mais medidas positivas para o ensino superior, mas, acima de tudo, uma maior sensibilidade para as áreas que nos afetam. Dizer ainda, magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Fontenhas Fernandes, de si, esperamos que continue a dar seguimento às provas que tem dado até ao momento, de rigor, qualidade e excelência no trabalho que faz. A si e à sua nova equipa, desejamos coragem e determinação, reiterando toda a cooperação da Associação Académica da UTAD. Certos que caminharemos lado a lado por um UTAD do futuro, por uma UTAD que é nossa e há de ser. Irá usar da palavra o magnífico reitor, professor Dr. António Augusto Fontainhas Fernandes. Sr. Ministro da Educação e da Ciência, também em representação de Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro, a quem eu solicito que apresente os nossos cumprimentos. Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Reitor que cessou funções, professor Carlos Alberto Sequeira, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas já mencionadas, senhores membros do Conselho Geral, senhores reitores, vice-reitores e pró-reitores das universidades portuguesas e espanholas, senhores presidentes dos institutos politécnicos, senhor presidente da Associação Académica da UTAD, senhores doutores, estudantes e funcionários, ilustres convidados, meus estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores. Num tempo de rara exigência para a sociedade portuguesa, caracterizado por fortes dúvidas e interrogações que não escapam à Universidade, as minhas primeiras palavras dirigem-se necessariamente à Academia. São palavras de otimismo realista e, sobretudo, de uma forte e sustentada confiança. Quero distinguir a forma elevada e sábia como a Academia aceitou debater e construir um projeto coletivo que visa garantir a sustentabilidade desta instituição. A construção de um projeto de futuro exige apostar no seu principal ativo, as pessoas. O futuro exige potenciar a confiança, o talento, a inovação e a atitude empreendedora das pessoas, de forma a podermos ultrapassar as dificuldades que surgem em cada momento. É fundamental criar, desde já, um ambiente de confiança e de responsabilidade que envolva a Academia e todos aqueles que por cá passaram. Agradeço a todos a vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse da nova equipa reitoral, que marca o início do novo ciclo na afirmação da missão da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quero expressar uma palavra especial ao Conselho Geral, na pessoa do seu Presidente, estimado Dr. Silva Peneda, pela confiança depositada ao terem-me eleito reitor. Sr. Dr. Silva Peneda, agradeço a generosidade das suas palavras e especialmente a sua confiança. Estou certo que o futuro
Será pautado pela confiança e a cooperação entre a Reitoria e o Conselho Geral, tendo sempre em vista o alcance eficaz da missão desta instituição. Saúdo o Sr. Reitor, que agora termina funções. Professor Carlos Alberto Sequeira, reconhecendo o elevado sentido de exigência e de responsabilidade académica em tempos particularmente difíceis. Agradeço também as palavras que me dirigiu e os votos de solidariedade para este novo mandato. De igual forma, cumprimento a equipa que o acompanhou neste mandato. Presto a minha homenagem à cidade de Vila Real e nela à região de todo o interior norte e suas gentes, desde o Douro ao Barroso, do Marão a Bragança, que desde tão cedo colocaram a hospitalidade portuguesa ao dispor desta academia. Bem-ajam. Presto a minha homenagem aos fundadores desta universidade, aos antigos professores, aos antigos funcionários, aos antigos alunos, com os quais contaremos sempre neste novo ciclo da instituição. A presença nesta cerimónia de antigos alunos de reconhecida reputação na sociedade portuguesa é um bom indicador do importante papel que podem desempenhar na vitalidade e na sustentabilidade da instituição. Contamos convosco. A situação atual do país está marcada por uma acentuada crise financeira, económica e social. Mais uma crise a que todos não podemos ficar alheios. O percurso de Portugal, na mensagem de Miguel Real, tem sido marcado por ciclos que, entre expectativas e desilusões, entre sucessos momentâneos e o abismo da sua falência, procuram uma saída para continuar a existir, resistindo sempre aos desencantos da história. Este cenário obriga as universidades a uma reflexão sobre o seu futuro, não apenas ao nível da sua sobrevivência individual, mas também sobre o seu papel na recuperação económica e na redução dos desequilíbrios socioeconómicos. Olhando para as últimas décadas após a adesão de Portugal à União Europeia, verifica-se que uma parte relevante dos fundos estruturais foi aplicada em infraestruturas territoriais e na produção de bens não transacionáveis. A reconversão das atividades tradicionais relacionadas com o setor agrário e a indústria foi reduzida, o que debilitou a competitividade nacional e internacional da produção de bens e serviços transacionáveis. A crise financeira de 2008 e as posteriores crises das dívidas soberanas evidenciaram que o país tem de voltar a centrar a sua atenção nos setores que permitam ultrapassar desequilíbrios externos, pelo reforço das exportações e substituição de importações num ambiente de mercado global e aberto. Indubitavelmente, as universidades são consideradas um motor-chave na mudança do paradigma de desenvolvimento económico e social do país. Podem contribuir de forma decisiva para que este desafio seja vencido e que as fragilidades estruturais da competitividade do país e das empresas sejam ultrapassadas. As expectativas sobre o desempenho das universidades no processo de crescimento económico, inteligente e inclusivo, tanto do ponto de vista social como regional, são enormes e requerem um olhar atento. Os desafios das universidades passam pela formação de jovens com competências para enfrentar o mercado global, dotados de qualidades empreendedoras e de espírito de cidadania. Passam pelo desenvolvimento de investigação, de conhecimento inovador de elevado valor acrescentado, valorizando a transferência de tecnologia e o retorno económico da ciência. Mas passam também pela promoção da cultura, pelo seu papel na coesão territorial, económica e social, enquanto âncoras de esperança que permitam atenuar os desequilíbrios atuais. É com as universidades e com o conhecimento que o crescimento económico dá lugar ao estádio mais avançado do desenvolvimento. É com as academias que a informação se transforma na sabedoria que ilustra um povo. Senhor Ministro, minhas senhoras e meus senhores, num processo de desenvolvimento económico e social equilibrado do país, é determinante deixar de ver as instituições de ensino superior do Arco do Interior, que se localizam em regiões de baixa densidade, como sendo um problema, mas antes como uma oportunidade para a construção de um Portugal mais coeso, mais inclusivo e mais solidário.
Entendo que, no âmbito das políticas públicas, estas instituições do Arco do Interior merecem ser apoiadas como âncoras de fixação de população, de criação de emprego e pelo seu papel na diminuição das assimetrias regionais num verdadeiro exercício de pública prestação de contas. Julgo que é clara a nova forma de gerir as instituições e do seu relacionamento com a sociedade, a quem temos de transmitir o que fazemos e por que motivo o fazemos. No entanto, temos de resistir à tentação interna de adiar a resolução dos nossos problemas, com base na simples convicção de que amanhã acordaremos com tudo resolvido. Neste tempo complexo, o historial de prestígio da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro não nos perdoará se não implementarmos as linhas de orientação e os compromissos assumidos no Programa de Ação sufragado pelo Conselho Geral. Um primeiro compromisso assenta na promoção da qualidade do ensino e da aprendizagem, numa ótica de cultura de participação e de responsabilidade, uma agenda que envolve a consolidação de uma oferta educativa sustentada e a promoção de um ensino em rede. A aposta na ciência, tecnologia e inovação constitui um segundo compromisso, devendo ser atribuída forte relevância à reorganização do sistema científico, agregando massa crítica nas áreas estratégicas para o país, visando gerar projetos competitivos que captem financiamento nacional e internacional. Um terceiro compromisso centra-se no desenvolvimento económico e social. A atual crise económica tem vindo a produzir impactos assimétricos, com reflexos nos indicadores económicos das regiões, alterando de forma significativa a geografia do desemprego, situação a que a Universidade deve estar atenta. Estes são os principais compromissos de um programa de ação que esta equipa reitoral irá desenvolver nos próximos anos em cooperação ativa e participada com os órgãos de governo da Universidade, as escolas, os centros de investigação, os serviços, envolvendo toda a academia, mas também a região e os seus atores. O programa de ação será consubstanciado num plano estratégico de médio prazo, a submeter à apreciação do Conselho Geral até final de novembro e nos consequentes planos de atividades e orçamentos anuais. Do Conselho Geral, além do cumprimento dos aspectos legais e estatutários, esperamos uma visão independente e, sobretudo, crítica das propostas que iremos apresentar. O cumprimento deste programa exige um novo tipo de organização e de gestão, baseado numa cultura de trabalho colaborativo, em rede, de participação e inovação próprio de uma organização aprendente. Trata-se de uma mudança fundamental que temos de fazer com tranquilidade, mas com determinação e confiança. Este cenário exige valorizar a participação ativa de toda a comunidade académica, potenciando o poder da inteligência coletiva, facilitando condições de aprendizagem e de inovação, fatores fundamentais para o desenvolvimento e a afirmação desta universidade. Esta equipa reitoral, a quem publicamente agradeço a disponibilidade para abraçar esta nobre tarefa de colocar a UTAD numa nova trajetória, está consciente das dificuldades da situação atual e das suas responsabilidades face ao momento e aos desafios do presente e do futuro. Temos uma enorme missão pela frente, mas não estaremos sós. Todos serão chamados, todos terão o seu lugar, todos terão o seu papel. A UTAD é de todos, feita por todos e é com todos vós que contaremos. Acredito que com o empenho, o trabalho, a determinação e a força de vontade de todos nós, podemos progredir e reforçar a presença desta universidade na região e no país. Termino com a mesma mensagem de otimismo e de confiança com que iniciei esta intervenção, com a firme convicção de que, passado este período conturbado, teremos uma instituição mais preparada para competir e vencer num mundo cada vez mais global e em constante mudança. O historial e a capacidade de adaptação demonstrada ao longo da sua existência permitem-nos acreditar que a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro será uma instituição mais forte, mais interventiva, que poderá ampliar o seu contributo no desenvolvimento social e cultural e económico. Este é o nosso compromisso sério com a UTAD, a região e o país. Muito obrigado.
Segue-se a intervenção de Sua Excelência, o Ministro da Educação e Ciência, Professor Dr. Nuno Crato. Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Reitor cessante, Senhor Reitor eleito, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores, Senhores Reitores de outras universidades, colegas professores e investigadores, estudantes, Senhor Presidente da Associação Académica, funcionários, Senhor Bispo, Senhores Deputados e demais autoridades presentes, a todos muito boa tarde. Por generosidade, para mim inesperada, dos Senhores Reitores e do Sr. Presidente do Conselho Geral, cabe-me encerrar esta cerimónia. Prometo que não abusarei da vossa generosidade e que serei breve nas minhas palavras. Tenho imenso gosto em participar nesta cerimónia que enche este auditório e que transborda este auditório. Acabei de ouvir as palmas sentidas deste auditório ao Sr. Reitor cessante e ao Sr. Reitor eleito. Acabei de verificar como a transmissão de responsabilidades foi feita de forma extraordinariamente digna e responsável, e vejo neste auditório e nas palmas que cercaram, que envolveram os dois discursos, aliás, todos os discursos, mas muito especialmente este último, Sr. Reitor, um apoio muito grande desta Universidade à sua política e uma grande colaboração que esta Universidade lhe vai prestar. E estamos todos, certamente, muito contentes com esse facto. Estou aqui em representação do Sr. Primeiro-Ministro, que teve imensa pena de não poder estar presente, e em meu nome próprio também, e é com imenso gosto que aqui estou. Eu queria brevemente agradecer ao Sr. Reitor cessante, professor Carlos Sequeira, o peso que teve e a liderança que imprimiu esta Universidade e a colaboração que prestou ao Ministério durante estes anos. Agradecer-lhe muito sinceramente o ter arcado com esta responsabilidade e a colaboração que teve connosco. Eu creio que todos estamos gratos ao Sr. Professor Carlos Sequeira e estamos certos que continuaremos com o Professor Fontainhas Fernandes, a colaboração com este Ministério, o diálogo com este Ministério e, sobretudo, o progresso desta Universidade. São grandes os desafios que esta Universidade tem pela frente, assim como todo o país tem pela frente. São desafios que, como o Sr. Reitor acabou de explicar, de uma forma sintética, mas muito apropriada, são desafios que vamos enfrentar com a ciência, com o poder da ciência, com a cultura, com o poder da cultura, com a investigação, com a formação dos jovens e com a qualificação de todos os jovens para estarem mais bem preparados para um futuro. Nós sabemos que a qualificação dos jovens é o fator fundamental de crescimento futuro do país. Sabemos que as nossas universidades são o bem mais precioso. A nossa escola é o bem mais precioso que o país tem e é o bem mais precioso em que o país tem de apostar. Estes desafios são muito grandes e estamos certos que esta Universidade vai continuar a enfrentá-los de frente e, com isso, vai continuar a prestar um serviço fundamental aos jovens que aqui estão, à ciência e ao desenvolvimento da região, e deixo-os com os desejos de felicidades para os estudantes, porque as felicidades dos estudantes serão as felicidades da cidade, da região, da universidade e do país. Muito bem, haja, Sr. Reitor. Em nome do magnífico reitor, declaro encerrada a cerimónia. A sessão de cumprimentos terá lugar na Biblioteca Central. Muito obrigada.
Obrigado.